Abrimos essa edição diretamente do Hospital Sírio-Libanês. O presidente Lula segue internado após ser submetido a uma cirurgia de emergência nessa madrugada. Assunto para o repórter Misael Mainetti com as últimas informações. Misael, bem-vindo, boa noite, bom trabalho. O presidente Lula permanece na unidade de terapia intensiva. Muito boa noite a você, Tiago, e boa noite a você que acompanha o jornal Jovem Pan. Nós falamos ao vivo aqui do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde Lula está em observação. Essa é uma precaução, mas não houve nenhum comprometimento cerebral depois desta cirurgia. O sangramento foi constatado depois de uma tomografia. Em seguida, houve a drenagem, houve este procedimento. Mas, de acordo com a equipe médica do presidente Lula, ele está bem, se comunica e se alimenta bem. A previsão é que ele fique, depois dessas 48 horas, e ele retorne a Brasília, provavelmente na semana que vem. O médico que acompanha o presidente Lula, Roberto Calil, disse que ele fez perguntas como qualquer outro paciente, sobre como é que foi o procedimento cirúrgico. Mais cedo, Calil deu uma entrevista e conversou com a imprensa. Acompanhe. O presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi estubado, encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação aí nos próximos dias. Quem já passou por aqui? Por enquanto, o deputado estadual Eduardo Suplicy, que na verdade veio fazer um exame e aproveitou a oportunidade para deixar uma carta para o presidente Lula. Eduardo Suplicy desejou melhoras e ainda aproveitou para falar sobre o programa Mínima Renda e fez algum tipo de cobrança nessa carta. Também passou por aqui o fotógrafo do presidente Lula, Ricardo Henrique Stuckert. Ele subiu, disse que tentaria ver o presidente, mas a gente não conseguiu a confirmação de que ele de fato teve acesso à unidade de terapia intensiva. A gente até teve a expectativa de uma foto, ser aí liberada durante a tarde, durante a noite, mas não ocorreu e a gente não conseguiu também saber se o fotógrafo continua aqui no hospital ou não. O que a gente conseguiu apurar de fato é que o presidente Lula está acompanhado da primeira-dama e esposa Janja. Inclusive, ela postou nas redes sociais que foi uma noite de angústia, seguida de tranquilidade por conta aí da equipe médica, da competência da equipe médica e também da fé e do amor do povo e completou que Lula volta muito em breve ao trabalho. A gente segue acompanhando ao vivo o estado de saúde do presidente Lula e a gente pode voltar a qualquer momento. Tiago? Claro, Misael, só uma dúvida, há alguma previsão de boletim médico? Porque um boletim já saiu, Mas já há alguma previsão? Pode ser divulgado um boletim novo nas próximas horas? Quais são as informações? Tiago, de acordo com a assessoria de imprensa aqui do hospital, o boletim médico que saiu foi único hoje e amanhã pode ser que ocorra um novo boletim médico. Mas a gente conseguiu apurar que esse boletim que foi divulgado hoje, o que diz que Lula se comunica bem, está bem, ele ainda está valendo. Conversei agora há pouco com um assessor de imprensa do hospital e ele disse que a situação é essa: prognóstico bom, Lula se alimenta, se comunica e está bem. A gente não tem ainda previsão de um novo boletim médico, acreditamos que amanhã cedo isso possa acontecer, mas o prognóstico é bom. Tiago? A qualquer momento você retorna aqui ao Jornal Jovem Pan. Até já, Misael. Bom, e a gente segue falando sobre o estado de saúde do presidente e dos detalhes dessa cirurgia que ele foi submetido. Acompanhe agora a reportagem de Beatriz Manfredini. Lula não sofreu nenhuma lesão cerebral e está totalmente sem sequelas, afirmou a equipe médica que realizou a cirurgia no presidente entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça. Às 8 horas da manhã, ele já estava consciente, conversando e se alimentando normalmente, apesar de ter que passar pelo menos as próximas 48 horas em observação na UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Como explica o médico cardiologista Roberto Calil. E a tomografia já constatou um novo sangramento, quer dizer, um sangramento na região do cérebro e um sangramento até mais importante. Foi submetido a uma ressonância magnética que comprovou o sangramento e discutido com a equipe médica.
com o Dr. Rogério Tuma, Dr. Suzuki, Dr. Marcos Stavri, se optou pelo procedimento cirúrgico. A cirurgia, que durou cerca de 2 horas, tem o nome de trepanação e envolve uma perfuração no cérebro para a colocação de um dreno, que deve ficar com o presidente ainda pelos próximos 3 dias, até que não haja mais secreção ou sangue. Lula sentiu fortes dores de cabeça por volta das 6 horas da tarde de segunda-feira. Em atendimento no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, fez uma ressonância magnética que detectou uma hemorragia intracraniana. Ele foi transferido às pressas para São Paulo para realizar a drenagem, para evitar que o sangue comprimisse o cérebro, causando danos. Segundo a equipe médica, o procedimento é relativamente comum e pode ocorrer em pessoas com idade mais avançada, como é o caso de Lula, que tem 79 anos. Ele não deve voltar a ter complicações, de acordo com o médico neurologista Rogério Tuma. Na verdade, o hematoma está entre o crânio, entre o osso e o cérebro. Ele não tem machucado no cérebro. A prontidão no procedimento, quer dizer, a gente fez o procedimento para que esse hematoma não comprima o cérebro. Então ele fica sem sequela, o cérebro está livre de qualquer compressão ou lesão. O sangramento, ainda segundo os médicos, tem relação direta com a queda do presidente em 19 de outubro, quando ele escorregou e caiu no banheiro. O episódio resultou em 5 pontos na região da nuca e o cancelamento de viagens longas e compromissos. A expectativa é que Lula possa voltar a Brasília no início da semana que vem, retornando às atividades normalmente e também podendo viajar. Sobre a transferência da capital federal para São Paulo, os médicos se limitaram a dizer que essa foi uma decisão da equipe. De Brasília até São Paulo, Lula esteve acompanhado da primeira-dama, Janja, que também está com ele no hospital. Por estar na UTI, ele não pode receber visitas e os boletins médicos devem ser atualizados diariamente. Agora os comentaristas aqui do Jornal Jovem Pan, Dora Kramer, nos estúdios Nelson Kobayashi. Dora, boa noite para você, bem-vinda. E do acidente com o presidente Lula até essa madrugada foram 51 dias. Tudo isso chama, obviamente, muita atenção, porque principalmente foi de madrugada, né? Os jornais impressos, não é, Dora? Como a gente ainda acompanha, não trouxeram a informação, apenas, obviamente, o rádio, a televisão, como sempre, com agilidade, sempre imbatível. Agora, o mundo político, como reage a isso nessa reta final de ano, Dora? Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Com apreensão, porque saúde de presidente da República é mais que saúde, não é só um ser humano, é também o ser humano. Mas isso afeta todo o país. Claro que tem uma apreensão. A gente vê que aquilo que aconteceu lá em 19 de outubro foi bastante sério, né? Bastante sério. Não se tinha, pelo menos não tinha essa noção na ocasião. Agora, isso acontece num momento sensível para o governo. O presidente deixou ali, conseguiu fazer com toda dificuldade essa última reunião com os presidentes da Câmara e do Senado para acertar, apelar finalmente para ver se se resolve essa questão das emendas, mas tem outras questões, né? Tem o pacote fiscal, tem a LDO, e aí o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, vão precisar tomar a frente. Há de se ver se o Congresso vai ter boa vontade para reconhecer neles autoridade para encaminhar qualquer negociação, porque o presidente, mesmo tendo alta semana que vem, como os médicos inicialmente preveem, evidentemente que ele vai precisar de um tempo de descanso, não vai poder entrar naquele batidão com o Congresso. Vamos ver. Pois é, claro, daqui a pouco a gente vai falar toda a repercussão também no Congresso e, obviamente, o dia no Palácio Planalto. Nelson Kobayashi, há essa apreensão que a Dora fala justamente nessa reta final do ano, quando muitos assuntos ainda estavam sendo discutidos e quase todos ainda não sacramentados ou resolvidos, né? Bem-vindo, Kobayashi. Boa noite, Thiago. Boa noite a Dora Kramer, boa noite a todos que nos acompanham. E isso também porque os assuntos mais importantes foram comprimidos todos para esse dezembro, com tantos assuntos importantes
importantes de interesse do governo e que estão agora na pauta do Congresso Nacional. O presidente, pelo menos, teve a oportunidade de estar ali ao lado do presidente da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Imagino que tenha passado todas as suas impressões, seus objetivos, seus pleitos, enfim, e nada tenha ficado de fora dessa conversa inicial de ontem, antes mesmo dele se dirigir ao hospital lá em Brasília. A questão é justamente saber agora, de fato, como é que a presidência da República vai se dar por representada nas discussões dos próximos dias, porque o presidente continua e continuará por algum tempo na UTI, depois em algum tipo de isolamento, de descanso, enfim, e de tratamento, né? Não vai poder voltar à ativa como antes, e eu compartilho da mesma dúvida da Dora. Será que o Congresso Nacional vai reconhecer autoridade naqueles outros interlocutores que não o presidente? O próprio ministro das Relações Institucionais tem essa relação toda desgastada, principalmente com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Eles não se dão bem, isso é nítido e já faz muito tempo. O vice-presidente Geraldo Alckmin não participa desde o começo dessa gestão das relações políticas, de interlocução e de acomodação política com o Congresso Nacional. Até por isso é que ele ganhou um ministério para chamar de seu e para cuidar da questão das indústrias, enfim. Então seria inédito o vice-presidente lidar com essa negociação política com o Congresso Nacional. Caberia ao presidente Lula, assim que tiver minimamente condições, de passar essa autoridade, de escolher, eleger alguém para ser este novo interlocutor, talvez o ministro da Casa Civil, enfim, questões dos próximos capítulos que não deve ser, nesse momento, pelo menos agora, do presidente Lula, uma preocupação, já que está com a prioridade total para a sua saúde.